Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês para compartilharmos momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em São Mateus, capítulo 24, versículos 1 ao 3, e diz assim: Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, do fim do século? Nosso tema para esta ocasião é os mistérios de Deus revelados para o último dia, parte 3. Estaremos vendo o mistério da vinda do Filho do Homem no último dia. No tema, os mistérios de Deus revelados para o último dia, veremos a vinda do Filho do Homem no último dia. Veremos esse mistério e veremos tudo o relacionado a esse mistério correspondente a este último dia, para que possamos entender o mistério da vinda do Filho do Homem no último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso amado Senhor Jesus Cristo falou sobre a vinda do Filho do Homem para o tempo final em diferentes lugares. Temos, por exemplo, a passagem de São Mateus, capítulo 16, versículo 27 ao 28, onde nos diz o próprio Jesus Cristo: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Aqui temos uma profecia também sobre a vinda do Filho do Homem com seus anjos para o tempo final. E encontramos que no Monte da Transfiguração, Cristo levou Pedro, Tiago e João, seu irmão, para mostrar ali, em uma visão, a vinda do Filho do Homem em seu reino, com seus anjos. E quando isso aconteceu, conforme ao que tinha dito no versículo 28 do capítulo 16 de São Mateus, quando disse: Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem vindo no seu reino. Depois, no capítulo 17, versículo 1 em diante, diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui temos, nesta visão, a vinda do reino de Deus e o Filho do Homem vindo no reino do seu Pai com seus anjos. E aqui os anjos são Moisés e Elias, porque os anjos prometidos para vir no último dia, na vinda do Filho do Homem, os quais estarão no tempo do fim, ou seja, no tempo da colheita, onde o trigo será colhido e colocado no celeiro de Deus, e o joio será lançado no forno de fogo, ou seja, na grande tribulação, para ser queimado. Para esse tempo, na vinda do Filho do Homem, diz Cristo que o Filho do Homem enviará seus anjos. Para quê? Para realizar essa colheita. Por isso Cristo disse, no capítulo 13, versículo 30, falando da parábola do trigo e do joio:
Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Ou seja, que o trigo será recolhido no celeiro de Deus e o joio, atado em molhos, enfeites para ser queimado no fogo durante a grande tribulação, onde serão queimados os maus, conforme a profecia de Malaquias capítulo 4, versículo 1, onde diz da seguinte maneira: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isto é o dia da grande tribulação, onde o joio será queimado, e o joio são os filhos do mal. E este fogo que os queimará será fogo atômico. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Nascendo o sol de justiça aos que temem o nome do Senhor, isso é a segunda vinda de Cristo, porque Cristo é o sol de justiça. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus Cristo. E a segunda vinda de Cristo é como o sol de justiça, nascendo em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial. Ou seja, no começo do sétimo milênio e no começo da sétima dispensação. E para os que temem o nome do Senhor, trará salvação em suas asas, e suas asas são os ministérios dos seus anjos na vinda do Filho do Homem. Seus anjos, como vimos ontem à noite, são os ministérios de Moisés e Elias, os quais foram vistos no Monte da Transfiguração, falando com Jesus. Estes ministérios são os ministérios das duas oliveiras e dos dois castiçais de ouro, de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, Zacarias capítulo 4. Estes são os ministérios que no último dia seriam enviados pelo Filho do Homem para, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus. E agora, este é o sinal para o último dia, o sinal do fim do século. A vinda, a aparição dos ministérios dos anjos do Filho do Homem. Vejam vocês aqui a explicação que Jesus deu sobre o trigo e o joio, no capítulo 13, versículo 37 em diante. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. E ele respondeu, Jesus: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Agora vejam como para o tempo da ceifa, para o fim do século, é que o Filho do Homem envia os seus anjos. E o sinal do fim do século é a vinda dos anjos do Filho do Homem, chamando e juntando os escolhidos de Deus, chamando os escolhidos com a grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino a todos os filhos e filhas de Deus, para serem transformados e raptados e irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E depois o joio passará pela grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes, onde o joio será queimado com o fogo atômico que virá, fogo atômico que já está armazenado em todas essas bombas nucleares que muitas nações já têm armazenadas. E em algum momento da história do ser humano, essas armas nucleares serão usadas e se cumprirá a palavra do dia ardente como fornalha, a qual ou da qual fala, ou do qual fala o profeta Malaquias no capítulo 4. Mas depois que tiver passado o dia ardente como forno da grande tribulação, diz que caminharemos sobre as cinzas dos maus. Por quê? Porque já estão convertidos em cinzas. E, durante o reino milenial, estaremos caminhando neste planeta Terra no glorioso reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E os maus estarão convertidos em cinza.
sob a planta de nossos pés. Agora podemos ver todo este quadro divino correspondente ao tempo final. Vimos o que é o sinal do fim do século. É a vinda e ministério dos anjos do Filho do Homem, chamando e juntando o trigo e também preparando tudo para o fogo que queimará o joio no último dia, ou seja, preparando tudo para que o joio seja queimado no forno de fogo, ou seja, na grande tribulação. Tudo está se preparando para esse momento onde o juízo divino cairá sobre a raça humana. Mas antes de cair o juízo divino sobre a raça humana, os escolhidos de Deus serão chamados e juntados neste último dia pelo ministério dos anjos do Filho do Homem, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus, e assim nos preparando para sermos transformados e raptados neste último dia, e assim ter o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de nós. Porque seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês como, para o último dia, a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos é o maior evento prometido para a raça humana. Este é o evento que estremecerá a raça humana e que trará as bênçãos de Deus para os filhos e filhas de Deus. E que trará os mortos em Cristo ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos também um corpo eterno. Por isso é tão importante a vinda do Filho do Homem com seus anjos para o último dia. Agora vejam vocês, Cristo deu sinais para que quando estes sinais fossem vistos, os seres humanos soubessem que estavam vivendo no último dia. Estavam vivendo no fim do século. Os discípulos perguntaram: quando serão essas coisas, ou seja, a destruição de Jerusalém e o templo? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Vejam vocês o sinal da vinda do Senhor e do fim do século. Vejam vocês que o sinal do fim do século é a parábola do trigo e do joio, é a presença dos ministérios dos anjos do Filho do Homem enviados pelo Filho do Homem no último dia. E em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, quando Jesus Cristo dá o sinal da vinda do Filho do Homem e do fim do século, diz: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E então enviará os seus anjos. Então enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora aqui temos dois sinais muito importantes: o sinal do Filho do Homem no céu e o sinal dos anjos do Filho do Homem na terra, chamando e juntando os escolhidos de Deus. O sinal do Filho do Homem no céu é o sinal da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem no meio da raça humana. E esse sinal será mostrado no céu conforme a profecia. E quando esse sinal for visto no céu, então os seres humanos têm que estar buscando na terra a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão todos os seus escolhidos. Todos os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, serão chamados e juntados no último dia, no fim do século, no tempo da vinda dos anjos do Filho do Homem, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando os escolhidos, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. Agora vejam vocês que o sinal do Filho do Homem está assinalado para ser visto no céu, e ser visto no céu também o Filho do Homem vindo nas nuvens, e os anjos do Filho do Homem serem enviados com a grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos no meio da raça humana. O sinal do Filho do Homem no céu, vejam vocês, e
o Filho do Homem em uma nuvem no céu. Isto é como foi no tempo da primeira vinda de Cristo, onde houve um sinal no céu chamado a estrela de Belém. Muitas pessoas estavam esperando a vinda do Messias, mas não compreendiam que no céu apareceria um sinal. Apareceu aquele sinal e aqueles magos que viviam no Oriente lá, na terra da Babilônia, viram esse sinal no céu e saíram rumo à terra de Israel para buscar o Messias, porque estando esse sinal no céu, o Messias já tinha que estar na terra. Saíram a buscar o Messias na terra de Israel, chegaram à terra de Israel, chegaram a Jerusalém, a capital, e perguntaram pelo Messias, dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. E em Jerusalém não sabiam nada sobre a primeira vinda de Cristo, não sabiam nada sobre a vinda do Messias. E sua vinda estava cumprida em Belém da Judéia, lá no estábulo, e já levava 2 anos que essa estrela estava aparecendo. E já levava 2 anos que o nascimento do Messias tinha se cumprido em Belém da Judéia. E agora vejam vocês, a primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás, passou por diferentes etapas, desde que nasceu até que morreu. Durante todas essas etapas, encontramos que houve muitas pessoas que ignoraram o que estava acontecendo no programa divino na terra, conforme as profecias de Deus. Mas houve algumas pessoas que souberam o que estava acontecendo, como José e Maria. Eles sabiam que o Messias já estava na terra, que o que estavam buscando aqueles magos, eles o tinham ali em casa em Belém da Judéia. E quando chegaram os magos em Belém da Judéia, se encontraram com o Messias, que já tinha aproximadamente 2 anos de idade, mas estava em sua infância, e estava em suas primeiras etapas do cumprimento da primeira vinda do Messias. Esse menininho tinha que crescer e chegar a idade de aproximadamente 30 anos para começar seu ministério messiânico e cumprir o prometido para a semana número 70, para a primeira parte da semana número 70, ou seja, para os primeiros 3 anos e meio. Ali estava o Messias prometido para o povo hebreu, em suas primeiras etapas, mas depois tinha que chegar à etapa de aproximadamente 30 anos para começar seu ministério no meio do povo hebreu. E quando chegou a essa etapa, cumpriu o ministério de 3 anos e meio e morreu na cruz do Calvário. E ali, morrendo na cruz do Calvário, realizou a parte mais importante da sua primeira vinda, que foi tomar nossos pecados e morrer na cruz do Calvário por eles, e assim pagar o preço da redenção para que nós pudéssemos viver eternamente. Depois, 3 dias depois, no domingo de ressurreição, ressuscitou e 40 dias depois subiu ao céu, e depois de subir ao céu, 10 dias depois, derramou do seu Espírito Santo sobre 120 pessoas, e ali começou, no dia de Pentecoste, no aposento alto, ali começou a Igreja do Senhor Jesus Cristo, com 120 pessoas nascidas de novo, conforme o que Cristo tinha dito que era necessário, nascer de novo. Nascer de novo para entrar no reino de Deus, nascer da água e do Espírito. E agora podemos ver como começou, como nasceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, vejam vocês, tinha a ver com a primeira vinda de Cristo. Para assim poder receber o novo nascimento, as pessoas receber o Espírito de Cristo e assim receber o Espírito teofânico da 6ª dimensão. E para o último dia, temos a promessa da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, isso será a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Para os hebreus será a vinda do Messias, e para muitas religiões será a vinda do Avatar da Era de Aquário. E a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Diz Abacuque, capítulo 2, versículo 14. E Isaías, capítulo 11, versículo 9. A terra será cheia do conhecimento de Deus. A terra será cheia do conhecimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E assim a terra receberá as bênçãos do Filho do Homem em sua vinda, durante o reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se sentará no trono
trono de Davi e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Por isso é tão importante a vinda do Filho do Homem no último dia. Esse é o maior mistério de todos os mistérios. Esse é o mistério contido no 7º selo em Apocalipse capítulo 8 e versículo 1, o qual foi aberto no céu, e quando foi aberto no céu houve silêncio, como por meia hora no céu. Por que houve silêncio no céu como por meia hora? Ninguém no céu conhecia esse mistério, nem na terra, nem em nenhum lugar, mas quando foi aberto esse mistério no céu, todos conheceram esse mistério, o mistério da segunda vinda de Cristo, e guardaram silêncio para que não fosse interrompido o cumprimento desse mistério aqui na terra, para que o inimigo de Deus, o diabo, não pudesse interromper o programa divino correspondente à segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e assim se levar a feliz cumprimento a vinda do Filho do Homem com seus anjos e os escolhidos fossem chamados e juntados, e se completasse o número dos escolhidos de Deus, o corpo místico de Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitassem, e os santos que estamos vivos recebêssemos a transformação dos nossos corpos neste tempo final, o qual virá muito em breve. Ainda não ocorreu, mas em breve virá. E depois, todos seríamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo com corpos eternos e espíritos teofânicos eternos também, e estaríamos sobre a terra um grupo de milhões de seres humanos redimidos com o sangue de Cristo e com o corpo eterno, todos os das eras passadas com os deste tempo no qual nós vivemos, que serão chamados, juntados e colocados no corpo místico de Cristo pelo ministério dos anjos do Filho do Homem, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando os escolhidos de Deus. Vejam todas as coisas que são ligadas à vinda do Filho do Homem. Os anjos do Filho do Homem que são enviados, vejam, vocês estão ligados à vinda do Filho do Homem, porque o Filho do Homem virá com seus anjos, ou seja, com os ministérios de Moisés e Elias, para manifestar esses ministérios no último dia, em seu anjo mensageiro, no profeta da dispensação do reino, e, por meio desse profeta, chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. E o Filho do Homem, Jesus Cristo, Espírito Santo, virá manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro, chamará e juntará todos os seus filhos no último dia, e nos revelará todas essas coisas que em breve devem acontecer, como ele prometeu em Apocalipse capítulo 4, quando disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Essa é a voz de Cristo no último dia, como também foi mostrada a voz de Cristo no último dia, no dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11. João disse: eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Salvador Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, por meio do seu anjo mensageiro, nos falando e nos chamando e nos juntando no último dia, e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. De quem são os espíritos dos profetas? De Deus. São espíritos teofânicos da sexta dimensão. O Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse anjo mensageiro de Jesus Cristo, que deu a João a revelação apocalíptica, é o anjo mensageiro que Jesus Cristo envia no último dia, com a mensagem do Evangelho do Reino, para nos dar a revelação de Jesus Cristo do último dia, e assim nos revelar o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e assim todos conhecermos o grande mistério do último dia, que é a segunda vinda de Cristo com os seus anjos. Agora podemos ver que João apóstolo quis adorar o anjo que mostrava essas coisas, diz:
Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Agora podemos ver aqui que o anjo não permitiu que João adorasse, mesmo que o anjo era o véu de carne no qual Jesus Cristo estava manifestado, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é Jesus Cristo. Ele é somente o véu de carne, o profeta mensageiro da dispensação do reino, ungido com o Espírito Santo para o último dia, para, por meio dele, Jesus Cristo e o Espírito Santo se manifestar e revelar ao seu povo todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, revelar o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, neste último dia. Por isso é que Jesus também diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, eu, Jesus, enviei o meu anjo. A quem diz que enviou? O seu anjo mensageiro, para vos testificar essas coisas nas igrejas, para testificar de que coisas dessas coisas que em breve devem acontecer. E assim obter todos o conhecimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos e todas as coisas relacionadas à vinda do Filho do Homem com seus anjos, como o recolhimento dos escolhidos, como a grande voz de trombeta que é a mensagem do Evangelho do Reino com o qual estariam sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. E a preparação para ser transformados e raptados nesse último dia. Agora vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que será a vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor está apresentada ou profetizada no livro do Apocalipse em diferentes lugares, tais como Apocalipse capítulo 19, onde nos mostra a vinda do Senhor, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual vem sobre um cavalo branco como a neve. Agora, quem é esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É Jesus Cristo em Espírito Santo. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor. É o Espírito Santo, ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame os seus. E no livro dos selos também, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, reverendo William Branham, na página 256 diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus, o verbo encarnado em um homem no último dia. Um homem do último dia. Isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Ou seja, que Jesus Cristo em Espírito Santo virá manifestado em carne humana em um homem do tempo presente. Em um profeta do tempo presente para o tempo presente. Para este último dia somente há um profeta assinalado que estará na terra. E esse é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do reino. Esse é o profeta chamado anjo do Senhor Jesus Cristo enviado para dar testemunho de todas essas coisas nas igrejas. Esse é o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo, nos revelando todos estes mistérios da vinda do Filho do Homem com seus anjos e o chamado dos escolhidos de Deus para o último dia, e a ressurreição dos mortos em Cristo, e a transformação de nós, os que vivemos. Todos estes mistérios serão revelados neste tempo final aos filhos e filhas de Deus, por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, para assim todos conhecermos o mistério de Deus revelados para o último dia. E agora vimos nesta ocasião o mistério da vinda do Filho do Homem no último dia. A vinda do Filho do Homem no último dia é a vinda do Verbo
de Jesus Cristo e Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, no meio dos gentios. O precursor da segunda vinda de Cristo, também falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, nos disse: do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho uma vez mais. Mensagem ou conferência, o único lugar provisto por Deus para adorar. Página 2. Aí, ele profetizou da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Ele diz, é uma promessa. E se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E está em Apocalipse capítulo 19. E diz que será do ocidente. E o ocidente, que é o oeste, é o continente americano. E já no continente americano, na parte norte, já se cumpriu a sétima etapa, ou era da igreja gentia, e somente resta a parte da América Latina e do Caribe, para o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, para a vinda do Verbo em carne humana no último dia, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ou seja, que os latino-americanos e caribenhos são os que têm a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos para vê-la e recebê-la e receber suas bênçãos. Assim como o povo hebreu teve as promessas da primeira vinda de Cristo, no meio deles veio e cumpriu tudo relacionado à sua primeira vinda como Cordeiro de Deus e realizou a obra de redenção lá na cruz do Calvário. E agora a vinda do Filho do Homem, no último dia, é como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E isso é para o Ocidente, ou seja, para o continente americano, para a América Latina e o Caribe, para o continente latino-americano e caribenho, onde estará se cumprindo a Era da Pedra Angular e onde se abre a dispensação do reino e onde se abre a pregação da mensagem do Evangelho do Reino por meio da manifestação do Filho do Homem, por meio da manifestação de Jesus Cristo, o Filho do Homem, Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, nos revelando todos estes mistérios de Deus revelados para este último dia. Como conheceremos essa manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo? Por meio do seu anjo mensageiro? Fácil. Vem revelando todas essas coisas, todos estes mistérios de Deus revelados para este último dia. E assim, nos abrirá todos estes mistérios. E com a abertura destes mistérios, nos abrirá o entendimento para poder compreender todas essas promessas divinas, todos estes mistérios divinos que seriam revelados no último dia e seriam cumpridos no último dia. Agora vejam vocês, nos fala dos últimos dias e nos fala do último dia a Escritura. Agora vejam vocês, São Paulo nos fala dos últimos dias e nos diz que Deus falou por meio de Jesus Cristo nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos aproximadamente. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, é que São Paulo nos fala dos últimos dias. Diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos estes últimos dias pelo Filho. E já transcorreram 2000 anos. Teria se equivocado São Paulo dizendo que aqueles eram os últimos dias? Não se equivocou. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos. E os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os 3 últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. E, consequentemente, começaram os últimos dias. Vem que não há nenhuma contradição na Escritura. São Pedro também, no dia de Pentecoste, pregando, disse que Deus tinha prometido derramar do seu Espírito Santo para quando? Para os últimos dias.
E isso era o que estava acontecendo ali no dia de Pentecoste. Isso está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 20. E agora vejam vocês que os últimos dias, para os seres humanos, são os 3 últimos milênios. Por isso, São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, nos diz que é algo que não podemos ignorar, diz. Vamos ver aqui como é que nos diz São Pedro, diz. Mas, ó amados, não ignoreis isto. É algo que não se pode ignorar. Que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também, o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, diz a mesma coisa. E agora vejam vocês, como os últimos dias começaram no dia de Jesus e já transcorreram 2000 anos, que diante de Deus somente são 2 dias. Dos 3 últimos dias diante de Deus já transcorreram 2, se é que acrescentamos ao calendário os anos de atraso que tem. E já estamos no 7º milênio, que para Deus é o último dia, do qual Jesus Cristo falou em São João, capítulo 6, quando falou sobre os crentes nele e da ressurreição para eles, disse, capítulo 6, versículo 39 ao 40 de São João, diz Jesus, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando é que Jesus Cristo tem comissão de ressuscitar os crentes nele que morreram? Diz que será para o último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O último dia diante de Deus é o 7º milênio para os seres humanos. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois somente faltam 3 anos para começar o 7º milênio. Assim que não há nenhum problema. E é para o 7º milênio onde os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e nós os que vivemos vamos ser transformados. Mas antes disso, a vinda do Filho do Homem com seus anjos tem que ser cumprida e tem que serem chamados e juntados com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Todos os filhos e filhas de Deus para serem preparados para serem transformados neste último dia. Agora vimos o mistério da vinda do Filho do Homem e o propósito da vinda do Filho do Homem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, velado e revelado em seu anjo mensageiro, vindo Jesus Cristo e Espírito Santo no último dia, velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos revelando todos estes mistérios revelados para o último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês essa noite, dando testemunho dos mistérios de Deus revelados para o último dia. Nessa noite tivemos a terceira parte deste tema, intitulado essa terceira parte, a vinda do Filho do Homem, chamando e juntando os escolhidos de Deus. Vamos ver bem? A vinda do Filho do Homem no último dia. Essa foi a terceira parte do nosso tema, dessas 3 conferências intituladas, essas 3 conferências, essa série, Os Mistérios de Deus Revelados para o Último Dia. Hoje vimos a vinda do Filho do Homem no último dia. Ontem à noite vimos a vinda dos anjos do Filho do Homem no último dia e antes de ontem vimos a vinda do anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. E vejam vocês, quem estariam vivendo no último dia para ver o cumprimento destes mistérios que seriam revelados para o último dia e seriam cumpridos? Aqui estamos vivendo, os que estaríamos vivendo e vendo estes mistérios revelados no último dia e cumpridos no último dia. Aqui estamos os que veríamos a vinda do anjo do Senhor Jesus Cristo, dando testemunho dessas coisas que devem acontecer no último dia. E aqui estamos os que estaríamos presentes
vendo a vinda dos anjos do Filho do Homem, chamando e juntando os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta. E aqui estamos, os que veríamos a vinda do Filho do Homem no último dia, com seus anjos, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Vimos este mistério ou estes mistérios de Deus revelados para o último dia já estão revelados. Neste último dia, estes mistérios, e vimos que tudo seria mais simples do que a humanidade tinha imaginado. Chegamos ao tempo em que os sábios entenderão todas essas coisas que estariam acontecendo porque estarão recebendo nesse último dia o anjo do Senhor Jesus Cristo, que estaria dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer nesse último dia, e assim é como obtemos o entendimento de todos estes mistérios de Deus revelados para este último dia. Não há outra forma para poder compreender todos estes mistérios de Deus revelados para este último dia. Já estão revelados todos estes mistérios correspondentes ao último dia, a vinda do anjo do Senhor Jesus Cristo, que é a vinda do profeta da dispensação do reino, onde Jesus Cristo estaria manifestado em Espírito Santo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vimos também o que é a vinda dos anjos do Filho do Homem, são os ministérios de Moisés e Elias no anjo do Senhor Jesus Cristo. Vimos também o que é a vinda do Filho do Homem. No último dia vimos que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro manifestado, velado e revelado, nos falando e nos chamando e nos juntando neste último dia. E vimos todos estes mistérios que são ligados à vinda do anjo do Senhor, à vinda dos anjos do Filho do Homem e à vinda do Filho do Homem neste último dia. Todos estão ligados ao ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Vimos os mistérios de Deus revelados no último dia. Esta noite vimos a vinda do Filho do Homem no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, dando testemunho dos mistérios de Deus revelados no último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E Deus chame e junte todos os seus escolhidos latino-americanos e caribenhos nesse último dia. E nos abra o entendimento e nos encha do conhecimento de todos estes mistérios revelados neste último dia. E, em breve, todos sejamos transformados e tenhamos um novo corpo eterno e vamos à ceia das bodas do Cordeiro, juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão em seus corpos eternos. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre vocês, e vamos deixar o reverendo Miguel Bermúdez Marim para que dê os endereços e telefones aos quais, amáveis amigos, radiovintes e telespectadores, vocês poderão telefonar ou escrever para assim obter a literatura completamente grátis, e também pedir que passem vídeos com conferências similares a esta para obter maior entendimento, maior conhecimento destes mistérios de Deus revelados para este último dia, e assim ser preparados para ser transformados e raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vamos pedir por aqui ao reverendo Miguel Bermúdez Marim, passe para que dê os endereços e telefones a todos os amáveis amigos rádio-ouvintes que estão em sintonia com essa rádio emissora amiga. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.